Olá, boa tarde. Mais um dia de estudo, mais um dia de trabalho. Estamos aqui hoje para a nossa aula de História do Plano de Estudo Tutorados, volume 5. Eu sou a professora Kátia, professora do primeiro ano, e esta é a segunda semana do Plano de Estudo Tutorados, volume 5. Muito bem. Hoje nós vamos, na aula de História, estudar um pouco sobre graus de parentescos. O que será isso, não é verdade? Graus de parentesco tem a ver com a nossa família, certo? Eu queria que você imaginasse agora uma árvore. Nas árvores que nós vemos, nós temos os troncos, nós temos os galhos, não é verdade? Que saem do tronco da árvore e vão para cima, crescendo, aumentando, né? Nós podemos pensar na nossa família como uma árvore, tá? E vamos pensar começando de nós. Então, eu vou colocar aqui como se fosse eu, e você vai fazer aí da sua família, combinado? Então, a minha árvore genealógica, que a gente chama assim, né? Árvore genealógica é como a minha família surgiu, como a minha família foi aparecendo, crescendo, se formando. E falando de família, nós precisamos lembrar que existem vários formatos de família, né? O que eu vou fazer aqui é um formato mais tradicional, mas sabemos que hoje, nos dias atuais, nós temos muitos formatos, muitos jeitos de formar a família, ok? Então, aqui sou eu. Então, a minha árvore genealógica vai começar comigo. E para eu existir, teve que vir, então, a minha mãe e o meu pai, certo? Então, a minha mãe e o meu pai, que um dia se casaram, formaram sua família e eu nasci. Tem famílias que têm somente um filho, tem famílias que têm outros filhos, mais de um filho. Então, na minha família, eu tenho mais uma irmã. Então, aqui nós podemos ter irmã ou irmão. E também irmão, né? Irmão. Aqui eu não vou colocar foto, porque eu não tenho irmão. Mas se você tem, você vai fazer. Para o meu papai existir, ele teve que ter também o papai e a mamãe dele. O que o papai e a mamãe do meu pai são para mim? São os meus avô e a avó. Para a minha mamãe existir, também teve que ter o papai e a mamãe dela. O papai e a mamãe da minha mãe também são os meus avós, avô e a avó. Sabe como a gente chama os avós? Aqueles que são os pais da minha mãe, nós chamamos de avós maternos. Maternos. Já ia escrevendo errado, hein? Maternos, aqui é um T. Vou passar a preta por cima para vocês entenderem melhor. Maternos.
para o meu pai existir, teve que ter os papais deles, né? Que são os meus avô e avó. Os meus avós, por parte do meu pai, que são os pais do meu pai, nós chamamos de avós paternos. O nome já ajuda, né? Paternos vem de pai, maternos vem de mãe. Ah, mas o meu pai e a minha mãe, eles também tiveram irmãos, né? Vou colocar aqui uma irmã da minha mãe e outra irmã da minha mãe, que são também filhos dos meus avós, né? Ó. Né? Então, o que eles são para mim? Eles são os meus tios. Vou colocar de vermelho aqui. Tia e tio. Ah, eles também podem ter filhos, não podem? Uhum. Então, eu vou colocar um aqui, ó, que são primos. Os meus primos. Olha como a nossa família pode ser grande, não é verdade? Então, ó, começando por mim, vamos relembrar? Eu, meu pai e a minha mãe, e os meus avós paternos, que é do papai, pai do papai, e os avós maternos, que são os pais da minha mamãe. A minha mamãe também pode ter irmãos, que são os meus tios, tia ou tios. E o meu pai também pode ter irmã ou irmão, que são os meus tios. Os meus tios, eles podem ter filhos, que vão ser os meus primos, ok? Lembrando que também você pode ter irmã ou irmão. Entendido? Se você quiser fazer, faça no seu caderno, na sua árvore. Igual eu fiz a minha, você pode desenhar os rostos, né? As pessoas da sua árvore genealógica, do seu grau de parentesco, tá? Não precisa tirar do computador as figurinhas. Muito bem, nós vamos ver então agora as atividades do nosso plano de estudo tutorados. Na atividade número 1, está pedindo para completar os espaços em brancos usando essas palavrinhas, que são palavras que estão representando os nossos parentes, tá? Antes, você vai precisar ler essa história aqui, olha, do Carlos e sua família, senão você não consegue fazer a atividade seguinte. Então, leia primeiro essa história da página 65 e aí você vai responder, então, a estas perguntas, usando essas palavras. Combinado? E você vai descobrir, então, o que está precisando aqui. Número 2 é para você fazer uma correspondência da primeira coluna com a segunda, tá? Então, olha só, letra A, vovó. A vovó é o quê? É filho do meu tio, é irmã do meu pai, é mãe do meu pai, é pai da mamãe ou irmão da mamãe. Aí você vai colocar a letrinha aqui. Se for, vai escolher, ver qual que é o certo. E aí, depois, você vai procurar essas palavrinhas aqui no caça-palavra. Combinado? Número 3. Pinte as imagens abaixo, depois recorte para você brincar com um jogo da memória da família, tá bom? Então, pode pegar um papel mais grosso, colar para ficar bem bonitinho, faz bem caprichado para você ter um jogo da memória da família. E aí você pode guardar depois para brincar com a sua família, com seus primos, com seus irmãos, tá? Mas antes, faça um colorido bem bonito, bem caprichado aí. Combinado? Ok. Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre graus de parentescos, como a gente forma a nossa árvore genealógica e faça as atividades aí. Qualquer dúvida, estou aqui.
Aproveite para inscrever-se no meu canal, dê um joinha lá, tá? E faça seus comentários. Um beijão para vocês, um abraço.